Vamos agora passar para uma entrevista importante. Agora a polícia vai combater o crime sem usar armas letais. Vamos ver começar a distribuição de estilingue para os policiais ingressarem nos redutos do crime organizado. Que legal! A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais publicaram um manifesto contra a possível edição de uma portaria do Ministério da Justiça com novas regras para abordagem policial. Para entrar nesse debate, nós recebemos o presidente da ADEPOL, que é o Dr. Rodolfo Queiroz Laterza. Boa tarde, Dr. Rodolfo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Meus cumprimentos a todos. Bom, a primeira pergunta que eu faço é, claro que existem gradações de armamentos. Tem armamento não letal, tem armamento letal, dependendo da situação. Agora, eu não estou entendendo essa proposta de colocar armamentos não letais e da utilização do armamento letal como último recurso. Já não temos no Código Penal o artigo 25 da legítima defesa? Já não existem regras que disciplinam isso? Como é que vocês estão vendo isso em termos de efetividade da ação policial? Primeiramente, excelente colocação. Capês, você que escreveu diversas obras jurídicas, nas quais centenas de milhares se basearam para poder estudar, sabe muito bem que o direito e o Estado de Direito como um todo, ele é sistêmico. Ele tem que ter uma interpretação sistêmica em relação ao conjunto de normas definidas em diferentes espécies normativas para se ter uma congruência, uma convergência e evitar aquilo que se chama de antinomia, conflito aparente de normas. O que acontece? O que me salta aos olhos, e a FENEM e a todos nós, é a pasta do Ministério da Justiça. Aqui não é nada pessoalizado, aqui não há discussão ideológica, muito pelo contrário, ignorar que nós já temos uma legislação federal sancionada na época do governo Dilma, a 13.060 de 2014, que disciplina tudo isso. Nós temos uma portaria interministerial a 4.426 de 2010, que disciplina justamente todas essas questões relacionadas à abordagem, uso da força e categorias de intervenção policial, que resulte morte do depositor ou lesão corporal. Nós temos a lei do SUSP, em que, no projeto de lei que resultou na Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Bombeiros Militares, modificou o artigo 4º, inciso 9, prevendo como princípio para todas as forças de segurança o uso comedido da força. Nós temos, no âmbito da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que entrou em vigor 23 de novembro de 2023, no artigo 4º, salvo engano, no inciso também 4º, o uso diferenciado da força como princípio basilar. Então, o que vai ser feito? Uma portaria que contradiz e contraria todo esse cipoal normativo. Aí cria-se aqueles problemas que muitas vezes saltam aos olhos de um Estado de Direito absolutamente instável, que leva, nas consequências, para o cidadão insegurança jurídica e para o policial insegurança operacional. Portanto, acima de tudo, o debate não é nem ideológico, é técnico, científico e normativo. Porque vai editar uma portaria que vai contraditar tudo isso. Agora, então, me salta aos olhos. É isso, doutor Rodolfo. Vamos lamentar a letalidade policial, porque não fomenta a aplicação dessas leis. Sim, seguinte, então, só para quem está nos assistindo, nós temos ouvintes na rádio, estamos assistindo pelo YouTube, estamos assistindo pela televisão. Nós estamos aqui comentando uma portaria, ou um projeto de portaria do Ministério da Justiça. Eu queria que o senhor dissesse quais são os pontos, bem resumidamente, os pontos principais que estão criando preocupação nas polícias judiciária e militar em todo o país. Por exemplo, determinar que cada policial preenche um formulário do porquê que algemou, sendo que todos os boletins de ocorrência e procedimentos dos policiais já justificam por que teve que algemar com base na súmula vinculante do Supremo. Se não me engano, a súmula vinculante 9. Outro ponto fundamentar a abordagem retirando a fundada suspeita de uma vez por todas.
Isso deveria ser matéria privativa de lei, e não por portaria. E várias doutrinas que analisam a questão da abordagem falam que a fundada suspeita é uma razoável subjetividade com justa causa que leve justamente à necessidade de uma executoriedade do poder de polícia. O poder de polícia tem a executoriedade, a imperatividade e a coercibilidade como elementos intrínsecos. Vão tirar, então, esses elementos intrínsecos? Então, é uma situação extremamente ruim. Me desculpe, fundamenta-se em estereótipos. A causa maior do problema de segurança pública no Brasil não é a letalidade policial. Ela é uma consequência. E vou falar aqui claramente. Qualquer policial cuja intervenção leve a uma morte, ele vai se submeter a inquérito policial, a procedimento administrativo disciplinar, ele vai ter a sua vida funcional absolutamente esgarçada. Muitas vezes, ele que tem que buscar, não vale ampla defesa na prática. O policial é que tem que contratar advogado, buscar as entidades de classe para poder formular sua defesa. Então, buscar esse tipo de narrativa é não atacar as múltiplas causas da criminalidade no Brasil. Não é a letalidade policial o maior problema. Vocês estão pensando em pedir uma audiência junto ao Ministério da Justiça, à Secretaria Nacional de Segurança Pública, para tentar entender melhor? Porque o problema de uma portaria como essa são os sinais que ela acaba irradiando para as forças policiais, ou seja, um sinal de que é melhor não agir do que agir. E aí, nessa dúvida, nessa indecisão, o policial pode muitas vezes morrer no meio de um confronto. Está se organizando algum tipo de diálogo para que esta portaria, se vier, não venha com esse tipo de mensagem que pode inibir a ação policial? Inclusive, o nosso último parágrafo do nosso manifesto, nós concitamos o Ministério da Justiça e Segurança Pública a nos ouvir. Porque, com todo respeito, Capês, na ADEPOL do Brasil, na FENEM e dentro das nossas corporações, nós temos pessoas extremamente qualificadas no estudo do uso da força, em diferentes métodos, inclusive. Nós não temos aqui, talvez, não sei se isso é o que ocorre, aquele paradigma de que só temos brutais, só temos repressores. Nós temos doutores, estudiosos nesse tema, que sabem mais até do que eu aqui que estou falando. Então, as nossas entidades de classe têm condições plenas de trazer subsídio técnico para desfazer senso comum ou estereótipos e estigmas baseados em ideologia. Porque não vamos ter uma segurança pública eficaz com ideologização, seja por um lado, seja por um outro. Muito bem. Então, existe um manifesto da Polícia Civil, não é? Lançado um manifesto contra esta portaria. A portaria que impõe uma série de regras, obrigações no uso de algema, quando já existe uma súmula vinculante, a 11, né, do Supremo Tribunal Federal, quando já existe uma série de dispositivos legais e regulamentares, e diz que o uso de arma letal deve ser feito em último grau, em último recurso. Já tem legislação sobre isso, então me parece que é muito mais uma narrativa do que uma narrativa perigosa. Eu queria, presidente, agradecer a sua presença. Tem mais alguma questão para colocar? Acho que cercamos bem o ponto e é importante que seja levado ao Ministério este inconformismo daqueles que trabalham com isso no dia a dia, arriscam suas próprias vidas. Não, só falar em rápidos segundos, o Brasil, ele tem situações de confronto armado com as forças policiais, porque nós temos facções criminosas com armamento com infantaria de guerra. Isso é uma das causas. Nenhum policial vai gerar confronto armado porque quer. Simplesmente é porque é necessário para salvaguardar a própria vida de terceiro. E essas regras de engajamento escalonadas, toda academia de polícia ministra isso. Só que tem vezes que não tem como você fazer esse escalonamento em 7 etapas, começar por uma advertência, quando já há um emprego de arma letal com arma privativa das Forças Armadas. É necessário uma intervenção com pronto emprego. Infelizmente, nós temos um país nessa realidade. Então, queria só deixar claro esse ponto. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde.